Parte 2 do nosso vídeo de respostas de caixinha de perguntas. Então, vamos nessa. Você que está aí, você vai acompanhar um pouquinho mais a gente respondendo essas dúvidas. E você que tem uma pergunta para fazer, é só mandar aqui que a gente vai ter a satisfação e a honra de estar tirando, tá bom? Então, confere aí. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Você que quer tirar suas dúvidas ou conhece alguém que quer tirar as dúvidas, quer saber mais sobre cirurgia plástica, manda esse aviãozinho, com certeza outras pessoas vão se beneficiar, sua amiga, sua irmã, sua colega, sua mãe, que eu te garanto que vale muito a pena. Além disso, a gente está todos os dias no Instagram mostrando os bastidores, não só do consultório, mas também da cirurgia. Vamos nessa, vamos ao que interessa, vamos aqui responder essas perguntas, tá bom? Então vamos nessa. Joelsa perguntou, Joelsa Menezes, planejamento financeiro, faz antes ou após a consulta? Olha, Joelsa, depende muito do seu momento de vida, depende muito do que é prioridade para você, tá bom? Então, eu gosto muito que a paciente já passe na consulta, porque às vezes ela acha que com um mês vai estar tudo certo para ela operar, e não é assim que funciona. Você precisa ver a agenda do cirurgião, você precisa ver a sua agenda, ajeitar a sua logística e tem toda essa parte de planejamento financeiro, porque não é só o valor da cirurgia, né? Existe todo um backstage, todo algo a mais que acontece por trás. A gente aqui facilita ao máximo para você, então a gente tem toda uma equipe que vai cuidar de você, desde preparar você para a cirurgia, então passar antes na consulta é fundamental para você já botar na cabeça quando que você vai operar, para você já saber o que você precisa fazer, tá certo? Então isso aí sim é super importante. Eu fiz um vídeo que está aqui no link abaixo falando sobre planejamento financeiro de cirurgia. O que é que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro, o que é que você precisa fazer para que sua cirurgia finalmente saia do papel. Então vai lá, confere esse vídeo também depois que você terminar de assistir ele aqui. Então o ideal é que esse planejamento financeiro, só respondendo a pergunta, ele seja feito, eu acredito que antes, até para você saber quanto que vai custar aquela sua cirurgia. Nem sempre a cirurgia da amiga é a cirurgia sua, nem sempre a cirurgia que foi feita há um ano atrás é a cirurgia de agora, porque muita coisa é implementada, muita coisa evolui, tecnologias e aparelhos novos. Beleza? Então vamos nessa. Noélia perguntou aqui, quanto tempo é a recuperação de uma abdominoplastia e qual é o valor? Então vamos lá. A recuperação de uma abdominoplastia, ela vai aí em média de 2 a 3 semanas para você já estar fazendo tudo seu, tá? De coisas mais básicas para que você não dependa de outras pessoas. Só para você ter uma noção, com 3 semanas eu já te libero para ir na academia. Com 2 semanas você já pode estar dirigindo, tá? E geralmente entre 10 e 15 semanas você está totalmente erguida. Então é aquela coisa, né? 2 semaninhas aí você já está conseguindo fazer tudo seu. Caso o seu trabalho seja um trabalho muito braçal, um trabalho onde você precise pegar peso, então a gente pede para o paciente segurar mais um pouco. Ao mesmo tempo que pacientes que têm um trabalho muito remoto, por exemplo, trabalha na frente do computador. Nossa, tem paciente minha que com 5 dias já está trabalhando. Está na frente do computador trabalhando, 3 dias está trabalhando. Professoras, dentistas, 15 dias já estão dando aula, 17 dias já estão atendendo pacientes. Então, essa regra aí das 2 semanas, ela vale muito a pena. E em relação ao valor, depende, varia muito, né? Quais são as áreas que vão ser lipoaspiradas, vai ter braço, vai ter coxa, a gente vai usar jato de plasma, não vai, tá? Qual é o tamanho dessa lipoaspiração, tipo de anestesia, então são infinitos, são diversos os fatores que interferem no valor de um procedimento cirúrgico, beleza? Então vamos nessa. Olha aqui uma pergunta aqui que foge um pouquinho do habitual. Sara perguntou aqui, com quantos anos eu me formei e se ser cirurgião plástico sempre foi o meu sonho ou eu quis ser especialista em outra área. Então, eu me formei em medicina com 24 anos
E aí, logo em seguida, eu já entrei na residência de cirurgia geral. Para quem não sabe, para você ser cirurgião plástico, você precisa ter feito cirurgia geral antes, tá? Então foram 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgião plástico. E aí sim, a gente foi se subespecializar já dentro da cirurgia plástica, viajando para fora, fazendo cursos, né? Visitando outros cirurgiões, para que a gente pudesse chegar hoje onde a gente está, que é oferecer o que tem de melhor e mais seguro para as nossas pacientes. Ah, doutor, você é o melhor cirurgião plástico do mundo? Óbvio que não, mas aqui o que tem de melhor e mais moderno a gente oferece para os nossos pacientes, tá bom? Deu para entender? E uma pergunta que a gente sempre recebe é justamente isso: qual foi a área que eu desejava fazer, o que é que eu queria fazer? E ser cirurgião plástico com certeza era uma das minhas opções. Porém, eu acredito que antes de ser cirurgião plástico, o médico, o cirurgião, né, tem que ser um bom cirurgião geral. E antes de ser um bom cirurgião geral, você tem que ser um bom médico, porque o médico ele tem que gostar de pessoas, ele tem que querer estar ao lado de pessoas e realmente se preocupar de forma verdadeira com o que o seu paciente ele tem ali na sua frente. Então, eu sempre me dediquei ao máximo às diversas áreas da faculdade, nunca fiquei focado numa coisa só. Sempre quando eu estava na pediatria, eu estudava pediatria, ginecologia, eu estudava ginecologia. Tem até um relato, tem uma paciente minha que eu operei ela, fiz lipoescultura com abdominoplastia e fiz as mamas. E ela estava numa consulta de revisão já para receber alta, tá? Já na segunda cirurgia dela. E ela veio com a filha. Ela veio com a filha e essa filha estava com os olhos, né, bem inchados, estava toda inchada o corpo dela. A filha com 5 anos, tá? Uma característica genética que a gente já começa a suspeitar de algumas coisas. Ela já tinha ido em 2 médicos, né, e os médicos estavam suspeitando de algum problema cardiológico. Mesmo eu sendo cirurgião plástico já há diversos anos, mesmo eu não tendo uma consulta detalhada, eu lembrei de alguns casos que eu tratei quando eu estava na faculdade, quando eu era médico, tá? E não era especialista ainda, não tinha terminado a residência. E era uma doença relativamente rara que acomete o rim. E ao falar com ela, ao descrever esses sintomas, eu falei dessa forma, eu falei assim: leva a sua filha num nefrologista, porque provavelmente ela está com a síndrome nefrótica. Não tem nada a ver com alergia, não tem nada a ver com coração. Dito e certo, a gente acertou o diagnóstico em apenas alguns minutos e eu vi o quanto que isso fez a diferença na vida dessa paciente. Foi uma doença rara que a gente estudou poucas vezes, eu vi poucos casos na minha vida, mas eu liguei o nexo. E talvez, se eu não tivesse me dedicado tanto à medicina naquela época, sem estar focado só na cirurgia geral, eu não teria feito esse diagnóstico que eu fiz hoje. Até porque, por incrível que pareça, a cirurgia plástica ela foi evoluindo. E hoje, por exemplo, para você fazer uma mila, você tem que ter habilidades de que um excelente cirurgião geral tem, né? Que é fazer uma cirurgia por videolaparoscopia. E isso poucos cirurgiões gerais têm essa habilidade hoje em dia. Graças a Deus, a residência que eu passei foi uma excelente residência, tirei uma nota boa na residência e entrei num serviço bom que me permitiu, já dentro da cirurgia geral, ter essa especialização em videolaparoscopia. E hoje, logo depois, anos e anos depois, surgiu a técnica Mila, que permitiu que a gente pudesse fazer essa cirurgia por videolaparoscopia. Eu via outros cirurgiões com 20 anos de formado em cirurgia plástica não sabendo fazer a cirurgia porque não tinha tido o treinamento em videolaparoscopia. E isso nos permitiu, né, hoje ter um número grande de milas e ser referência aqui, não só no estado, mas no Nordeste. Deu para entender? Então pronto, são algumas dúvidas que chegaram aqui para a gente e a gente tem a satisfação e a honra de estar tirando. Então, se você gostou de saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, eu tenho certeza que vale a pena para você. Então, segue a gente lá no Instagram também e manda esse vídeo para alguém que vai querer saber. Um grande abraço.